Olá, bem-vindo a esse breve tutorial do Hedge Assistant, um IA que foi criado para facilitar as operações em Hedge. Então aqui no canto do nosso MetaTrader, ele vai ficar alocado nessa região aqui. Esse IA é composto por 3 botões que ficam na tela do MetaTrader, onde a gente tem um botão de compra, botão de venda e o botão que fecha todas as ordens, tanto as ordens pendentes quanto as ordens que estão executadas já. Aqui em cima temos o nome do robô, que é o assistente de Hedge, né? Hedge Assistant. Aqui a gente tem o símbolo que ele está operando no momento, é o SHA USD. Temos o balance da conta nesse momento, temos o equity da conta. Aqui ele mostra informações de spread e o tempo do servidor, que é o tempo que está sendo operado aqui no MetaTrader, certo? Como que funciona esse assistente? Ele foi criado, pessoal, com a missão de facilitar, de ser uma coisa simples para que todos possam utilizá-lo da melhor forma possível. Ele veio para auxiliar, não para estrovar vocês, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou na paridade do SHA USD 5 minutos. Eu analiso o gráfico e verifico uma oportunidade de compra. O que eu faço? Clico no botão de compra. Ele vai me abrir uma compra e ele já vai fazer vai deixar uma ordem apregoada aqui num sell stop de uma venda. Por quê? Porque ele faz o hedge. Então o que acontece? Se o preço for para cima, ele vai fechar a ordem com o meu gain. Ah, mas o mercado foi contra eu. Ele vai pegar stop? Não, ele não trabalha com stop. Ele tem um stop de porcentagem da conta. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui embaixo, vai pegar essa ordem. Se o mercado continuar descendo, ele vai fechar a ordem no gain. Ah, Fernando, mas se acontecer de o mercado voltar, o que vai acontecer? A partir do momento que ele pega essa ordem, ele abre uma outra ordem de compra aqui. Então, se ele pegar essa ordem aqui e ele voltar, ele vai abrir uma compra novamente. E ele vai fazendo isso até o mercado tomar uma direção e ele fechar a sua ordem. Ou seja, ele sempre trabalha no gain. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, com um possível drawdown, certo? Então, tem que se ficar atento muito a essa questão. Beleza? Então aqui a gente fez uma operação de compra e ele apregoou uma venda aqui, fazendo uma trava de hedge, certo? Vou vir aqui no botão de fechar tudo e vou mostrar para vocês as configurações. Nesse botão eu fecho tudo, certo? Agora eu vou abrir uma venda, pessoal, para vocês darem uma olhadinha. A venda é basicamente a mesma coisa que a compra, o inverso. Mas eu digo assim, a apregoação das ordens. Ele abre a venda e já deixa uma ordem pendente de compra. Certo? Até aqui, pessoal. Beleza? Vamos abrir as configurações dele. A distância, pessoal, dessa ordem que ele abre pendente está aqui nesse parâmetro de distância. Então eu coloquei aqui como 500. Certo? Então aqui ele deve estar 500 aproximadamente, que aqui a gente pega diferente, mas é 500, pessoal, de distância. Eu estou operando com um lote, né, que é o lote que a gente opera, 0.01, lotes martingale. O que seria isso? É o quanto que ele vai elevar teu lote para fazer o hedge. Então nesse caso aqui eu botei 1.7. Close money é o fechamento. Então eu fiz uma venda. A partir do momento que ele chegar a 4 dólares, ele vai fechar essa venda. Ela fecha no gain, certo? Caso, pessoal, ele fique pegando ordem, se ele pegar mais uma ordem, se tiver habilitado aqui, a próxima ordem, o fechamento dela vai ser em 3 dólares. Digamos que ele foi para cima, pegou essa ordem aqui. Se ele subir, ele vai fechar em 3 dólares. Ah, mas ele veio aqui, pegou essa ordem e voltou novamente. Ele vai para cá.
cada vez ele vai diminuindo para facilitar fechar o quanto antes, para evitar muito drawdown, certo? Então beleza, ele foi aqui, pegou a segunda ordem, vai fechar em 3 se for para cima. Caso o mercado desça e venha descendo, tome um rumo, ele vai fechar em 2. Caso ele vá para cima, volte aqui, volte mais uma vez, ele vai fechar em $1. Isso aqui é a escolha de cada um. Essas configurações são bem boas, que eu estou utilizando no Shao, está dando bons resultados, certo? O que é esse cut loss, pessoal? Ele é o fechamento do drawdown. Então, digamos assim, se eu deixar aqui em verdadeiro, quando chegar a 25%, em porcentagem, pessoal, em 25% da minha conta de drawdown, ele fecha todas as ordens, certo? Eu gosto de trabalhar sem isso aqui, eu vou fazendo manualmente. Caso eu veja que rebaixe muito, eu vou fechar manualmente, mas é muito difícil isso acontecer, pessoal. Beleza? Então vamos revisar. O lote, temos o lote martingale, que é a dobra da ordem pendente que ele vai fazendo. A distância é a distância que ele vai abrir a outra ordem pendente para fazer o head. O fechamento do dinheiro, então eu abri a ordem de venda, se ele vir direto ao meu favor que eu abri, ele vai ser esse primeiro fechamento aqui. Caso não e tiver habilitado isso aqui, ele vai reduzindo aqui conforme a gente opte aqui, certo? Se eu deixar falso aqui, pessoal, ele vai fechar sempre em 4. Então ele retornou aqui para compra, se subir aqui ele vai fechar em 4. Se ele voltar aqui novamente, ele vai fechar em 4. Se ele voltar e ficar trabalhando aqui, ele vai fechar só em 4. Eu gosto de trabalhar reduzindo, porque ele facilita fechar o quanto antes. Então se o meu preço não for, se a minha ordem não for diretamente ao favor que eu optei pela direção dela, ele vai reduzindo para facilitar fechar o quanto antes, para reduzir o drawdown, certo? Então essas são as configurações desse robô. É um robô bem simples, pessoal, eu falei para vocês, né? É um assistente bem simples, tem pouca coisa para a gente configurar, só tomar cuidado na distância, no martingale aqui, e verificar como que fica melhor as operações. Uma dica, ele é um robô que opera muito bem em ativos que andam bastante, ou seja, o Shao é um ativo que anda muito. Às vezes ele dá uma lateralizada, mas ele anda muito mais que um euro, ele anda muito mais que esses pares de moeda de Forex, certo? Os índices são muito bons para operar com seu robô na abertura de mercado. Tem vídeos no canal mostrando a gente utilizando esse robô aqui no S30, no HK50. Então, quando a gente opera no índice e ele toma uma direção muito boa, a gente pode fazer grandes lucros e de uma forma muito boa. Por quê? Porque como ele faz hedge, se ele ficar lateralizado, é ruim, vai aumentando o drawdown, vai pegando uma ordem, vai pegando outra ordem. Então assim, quanto mais direcional for o ativo, melhor, certo, pessoal? Qualquer dúvida podem deixar no comentário, a gente vai indicando para vocês como é que funciona, né? É isso aí, né? Então nós aqui temos o assistente de hedge para facilitar as operações de vocês. Beleza? Ficamos por aqui no vídeo, até mais.